Fala galerinha do canal, aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Estamos aqui na nossa primeira aula desse ambicioso e grande projeto preparatório para a ESA, preparatório para o sargento do Exército, concurso do sargento do Exército, nosso grande e brioso Exército Brasileiro. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Eu quero que vocês digitem aí, escrevam de qual região do Brasil vocês estão assistindo essa aula. Eu quero saber onde o nosso conhecimento está chegando, ok? Então, gente, como eu já falei, quem está pegando um bonde andando, nós temos aqui um projeto de meses. A cada 15 dias, a cada 30 dias, vou lançar uma aula 100% gratuita. E o nosso objetivo é ver todo o conteúdo para essa prova, todo o conteúdo de história. Eu sou o professor Rogério Silva, licenciado, bacharelado, especialista em ensino de história, e vamos aqui desenvolver todas essas aulas. Sem muita enrolação, vamos para a nossa primeira aula. Essa aula é dividida em 2 blocos. Vamos falar sobre os povos indígenas, o Brasil antes da chegada dos europeus, ou seja, antes do século XV, antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, e as principais nações indígenas do Brasil antes da chegada desses sujeitos. Conteúdo bem fácil, conteúdo bem tranquilo. Se vier na tua prova, com certeza você vai arrebentar nessa questão. Então vamos lá, gente, falar sobre os nossos índios, né? Hoje em dia, gente, a gente não usa mais a expressão índio, a palavra índio. Por quê? Porque é um termo generalizante, é um termo superficial, que não respeita as particularidades desses povos. E acima de tudo, gente, porque estamos tentando acabar com a visão eurocêntrica da história, porque a palavra índio foi um conceito criado pelos europeus a partir da chegada de Cristóvão Colombo aqui nesse território que no futuro se chamou de América. Então ele saiu da Europa acreditando que daria a volta ao mundo e chegaria às Índias. Quem mora nas Índias? O índio. Só que ele chegou na nossa querida América. Ok? Então, esses povos indígenas nós chamamos de pré-cabralinos aqui no Brasil. Pré significa antes, antes da chegada de Pedro Álvares Cabral. Quando nós falamos pré-colombianos, antes da chegada de Cristóvão Colombo, os maias, os incas e os astecas. Muito do que nós conhecemos desses povos, gente, os estudos são oriundos da arqueologia. Então nós temos vários sítios arqueológicos, vários locais onde nós temos cerâmicas, esqueletos, né, ossos, restos de objetos que eram utilizados no seu cotidiano, espalhado por todo o território brasileiro. Então, onde nós encontramos esses artefatos, nós chamamos isso de sítios arqueológicos. Um grande exemplo disso, gente, é na Amazônia. Na civilização amazônica, antes do século XII, antes do século X, nós encontramos várias e várias civilizações. Entre elas, né, nós podemos destacar 2. A civilização marajoara, da ilha do Marajó, e a civilização tapajônica, onde fica Alter do Chão, onde fica Santarém. Conheço Alter do Chão, gente. É muito lindo, é muito maravilhoso. Eu conheci recentemente. Eu fiquei impressionado pela beleza de Santarém. Então, durante muito tempo, gente, essas civilizações indígenas, elas eram vistas como civilizações simples, civilizações com pouca tecnologia, por ser civilizações sem estados. Mas não, gente. Essas civilizações foram grandiosas. Desenvolveram grande agricultura, técnicas de cerâmica
eram extremamente complexas nas suas relações sociais. Isso, gente, eu estou pegando um recorte da Amazônia, tá? Mas isso também aconteceu em várias partes do território amazônico, do território brasileiro, perdão. Então, há 10 mil anos habitavam a área de todo o país, né, animais de porte grande, como a preguiça gigante. E algumas dessas civilizações tiveram que lutar contra esses animais. Então, aquele conhecimento básico, gente, que você tem lá no ensino fundamental, essas civilizações aí, principalmente antes de Cristo, elas viviam da caça, da coleta e da pesca. Mas depois desenvolveram grandiosa agricultura do milho, da mandioca, entre outros produtos do agro, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos, olha, civilizações ancestrais como o crânio de Luzia, né, que foi um dos grandes achados arqueológicos, né, que nós temos na história do Brasil, que pegou fogo, infelizmente, com o Museu Nacional, lá do Rio de Janeiro. Está aqui, olha. O crânio datado cerca de 11.500 anos é o vestígio humano mais antigo encontrado na América. Foi descoberto por um grupo de pesquisadores na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Ok? Então esse é um dos grandes achados arqueológicos dessas civilizações pré-históricas, né? O processo de domesticação de inúmeras plantas, hoje consumidas como mandioca e pupunha. Então eles tinham, né, o trato, as técnicas para poder desenvolver essa agricultura, ok? Não domesticavam de forma geral os animais, né? Hoje nós domesticamos o frango, a galinha, o gado, o búfalo, para que possamos nos aproveitar dos alimentos que eles proporcionam, beleza? Essas civilizações, gente, elas não tinham domínio do metal. Então, muito dos seus objetos do cotidiano eram feitos de pedra, tá? E a pedra era muito importante para eles, né? As cavernas eram muito importantes para eles lá no período pré-histórico, tá? Tanto que nós tínhamos as pinturas rupestres, né? Temos muitas pinturas rupestres no Piauí. Ainda não tive a oportunidade de visitar essa parte do Piauí, já conheço um pouquinho do Piauí. E temos Monte Alegre também lá no estado do Pará, né? Temos vários locais de pinturas rupestres. Agora vem na minha mente apenas esses dois, tá bom? Aqui, gente, é um esquema feito pela USP, tá? Onde tenta demonstrar uma das teorias mais aceitas da chegada desses primeiros homens à América, beleza? Os primeiros ameríndios, né? 20 mil anos atrás. Então, a teoria mais aceita é já que o homem teria surgido na África, tá aqui a África mais ou menos aqui. Os continentes eles eram muito mais próximos. Os homens teriam migrado para a Europa Oriental, passado pelo Estreito de Bering e aí se espalharam por toda a América, né? Então você tem aí esses processos migratórios, né? 20 mil anos, 16 mil anos, 3, o número 3 aí 15 mil anos, 12 mil anos, são números aproximados até que eles conseguiram chegar aqui na região do Brasil, tá bom? Essa região, gente, não esqueçam, essa teoria de migração, Estreito de Bering, tá? Estreito de Bering. Os primeiros povos chegando à América, os primeiros seres humanos chegando à América. Aqui a organização social. Vamos falar de sociedade. Os rachos de aldeias sedentárias formadas por centenas de pessoas datam de 3 mil anos atrás. O que são aldeias sedentárias? Os povos deixam de ser povos nômades e passam a ser povos sedentários. Passam a ser povos que são fixos no território, principalmente a partir do momento que eles começam a desenvolver técnicas agrícolas.
é preciso desmistificar a ideia que a Amazônia era uma coisa só. A Amazônia existe as suas particularidades geográficas, climáticas, e isso logicamente vai se repetir com os povos. A Mata Atlântica também ela não é única. A Mata Atlântica do extremo ali do Nordeste é um pouco diferente da Mata Atlântica ali do Sudeste. E isso vai, logicamente, afetar a forma de organização desses sujeitos, tá bom? Então aqui eu trouxe o recorte da Amazônia porque hoje no século XXI, nós temos a maior concentração de tribos indígenas na Amazônia. Então por isso que de vez em quando eu dou um pouco mais de destaque para a Amazônia. Entre os anos 400 e 1300, século XIV, 40 mil habitantes ocupavam quase toda a ilha do Marajó, morando em casas de chão batido, as famosas ocas. O homem pescava, a mulher cuidava da aldeia, da roça e da produção de cerâmica, ou seja, existe uma divisão de tarefas de acordo com o gênero. Existe uma divisão de tarefas, gente, de atividades por sexo e por idade. As populações indígenas, gente, de forma geral, não existia uma mão de obra especialista. Cada indivíduo, sujeito, fazia vários tipos de atividades. Então aqui nós temos um infográfico, né, mostrando o papel das mulheres dentro dessas civilizações antigas. Né? Você tem aqui, olha, o trabalho agrícola. Bora pegar aqui o trabalho agrícola. Cuidar da plantação também era atribuição das mulheres. Já conhecedoras de técnicas de cultivo e manejo, elas ainda tinham a responsabilidade de transformar a mandioca, planta venenosa, em produtos como farinha e tapioca. Artistas, olha aqui. O artifício da cerâmica se concentrava nas mãos das mulheres, responsável por toda a produção da escolha da argila à modelagem. Então aqui elas eram responsáveis por boa parte dessa produção, né? Produção organizada. As marajoaras viraram artesãs, ainda crianças, orientadas por familiares. Rito de passagem. Jovens de famílias abastardas passavam por um ritual no início da adolescência. Para a cerimônia, tinham o corpo pintado e usavam uma tanga de cerâmica decorada com traços referentes aos genitais. Mulheres idosas ou casadas usavam tangas lisas. Então, professor, essas são as funções das mulheres, beleza. E os homens? Ora, os homens caçavam, pescavam. Em alguns momentos, gente, um homem poderia ajudar aqui a mulher no início do plantio. Eles iam para a guerra, eles matavam, eles morriam, eles comiam gente, eles eram comidos. Então a vida do homem era bem difícil também nessa sociedade. Havia chefes supremos, mas não rei nem estado. Esses chefes supremos, gente, nós chamamos de quê? De cacique. Mas ele era cacique, gente, não é porque ele queria ser cacique, porque eles lutavam demais para ser cacique. É porque toda a experiência de vida, toda a ancestralidade, eles acabavam adquirindo o respeito dos demais indígenas, principalmente dos mais jovens. E aí era um processo comum, tá? Não existia uma regra para se transformar um cacique de uma determinada tribo indígena, mas era um processo natural, né? Era um processo orgânico. Ocorrência de conflito entre aldeias. Existia conflitos entre aldeias? Sim. A questão da guerra por vingança era muito comum. Tá? Dificilmente eles faziam guerra por território, tá, gente? Dificilmente faziam guerra por território. Eles faziam muito mais guerra por questões religiosas, por questões de tradição. Eu vou fazer guerra ali porque o indivíduo matou meu avô. E a outra tribo fez guerra comigo porque o meu avô matou o tataravô deles. E aí ficava nessa onda toda. No Xingu, os nativos com noções sofisticadas de matemática, engenharia, cartografia e até mesmo astronomia. Viu só, gente, como nós não podemos homogeneizar essas tribos indígenas, esses grupamentos indígenas. Tinha alguns que eram um pouco mais simplistas, outros mais tecnológicos,
como você pode ver aí no trato dessas tribos no Xingu, né? Matemática, engenharia, cartografia e astronomia. Eles faziam, gente, por exemplo, na engenharia, verdadeiros aterros extremamente resistentes à força da água, né? Então é um negócio bem impressionante. Durante muito tempo, a gente acreditava que essas tribos indígenas eram pequenas, eram simples e viviam totalmente isoladas. Com o passar dos séculos e com a evolução dos estudos, nós vamos tendo uma visão bem diferente, porque a realidade era bem diferente do que imaginávamos, tá? Do que os europeus imaginavam. Abandono de assentamentos. Os europeus que exterminaram os indígenas em ataques e por meio da escravidão e da transmissão de doenças. Muitos indígenas fugiram cada vez mais para o interior do Brasil, fugindo da escravidão, fugindo da morte, fugindo da catequização promovida pelos europeus. Aqui, olha só, gente, a grandiosidade dessas organizações, né? Observa que existe uma malha viária, observa que existe verdadeiras estradas, né, para as tribos se conectarem. Então aqui, olha, noções cartográficas, marcas de estradas de 1,1000 anos atrás remete a uma civilização bem organizada na região do Xingu. Então olha só, gente, toda a estrutura, toda a organização, toda a complexidade que existiu nessas civilizações pré-cabralinas, né? Bloqueio poderoso, chamado de paliçadas, essas barreiras eram utilizadas para demarcar território e como defesa contra o inimigo. Aldeias multicêntricas, havia de 8 a 12 aldeias em conjunto, em quase 30.000 quilômetros quadrados. Uma ou duas principais, várias secundárias, e de 5 a 10 menores. Como numa confederação, cada grupo, cada aldeia tinha um líder com o mesmo poder dos demais. Ou seja, não existe uma aldeia, existe um conjunto de aldeias. Um lugar ao sol. A localização das aldeias era determinada pelo sol e também seguida os pontos cardeais. Olha que legal. Malha viária. As estradas serviam de comunicação entre aldeias e conjuntos, com até 50 metros de largura e uma média de 5 quilômetros de extensão. Autossustentáveis. Em áreas ao lado das aldeias vivia um mosaico de roças de mandioca, árvores frutíferas e vegetação secundária. As matas altas ficavam mais distantes, como acreditavam ter parentesco com a floresta. Os xinguanos desmatavam apenas o necessário para o assentamento. Então eles tinham aqui uma pequena ideia de preservação do meio ambiente. Então, gente, é muito rico, tá? É muito rico estudar essas civilizações. Eles eram extremamente diversificados, né? Eu estudo isso há, 20 anos e a gente sempre aprende. Tem uma coletânea que fala sobre os índios brasileiros, que eu ainda não terminei de ler, tem mais de 600 páginas, só para você ter uma noção. É um livro extremamente grosso, extremamente denso, falando dos indígenas de todo o território brasileiro. Então eles são muito ricos, muitos detalhes para a gente sempre aprender. Uma dessas civilizações, gente, que merece destaque é a civilização sambaquieira, os sambaquis. Então, se isso aparecer na tua prova, gente, não se assustem, é muito fácil. Quem eram os sambaqueiros? Do grupo Tupi-Guarani Tampa, né? Marisco e Equi, amontoado. Aí vem a palavra sambaqueiros. É um conjunto, é uma união dessas palavras, né? Que, amontoado, de marisco, e aí forma o sambaqui. São comunidades, gente, que trabalhavam com restos de caranguejo, de peixe, de camarão, de ostra, e isso eles iam amontoando. Pensa, gente, nessa montanha misturada com argila. Eles faziam isso em 5 anos, em 10 anos, em 300 anos, em 600 anos.
Então virava, né, uma verdadeira montanha. Então daí surgem essas civilizações que estavam localizados onde? No litoral brasileiro, de norte a sul. Tá? Os sambaquis eram construídos para facilitar o controle do território e a obtenção de alimentos por meio de observação à distância. Esses sambaquis, gente, eles eram utilizados até mesmo, gente, para construir cemitérios. Alguns desses sambaquis, dessas montanhas de restos de ostras, caranguejos e tudo mais, eram tão grandiosos, gente, que às vezes a tribo construía a oca aqui em cima. Imagina um sambaqui gigante aqui, olha, desse tamanho. Então, elevou a topografia do território. Então, eles começavam a fazer suas construções aqui em cima, tá bom? Dispunham de embarcações variadas e artefatos de pesca. Provavelmente a cultura dos tambaquis foi suplantada pelos próprios tupi-guaranis. Né? Outros grupos étnicos, outros subgrupos tupi-guaranis tomaram o território litorâneo. Falar em território litorâneo, gente, já adiantando, tá? Quando nós falamos de tupi, é a galera que ficava no litoral, é a galerinha que teve contato com os europeus. Daqui a pouco eu vou te mostrar várias tribos indígenas, daqui a pouco eu vou te mostrar vários troncos linguísticos, mas não te esquece, né, do grupo Tupi. Dentro do grupo Tupi existiam várias tribos indígenas. Então esses são os sambaquis, do Tupi-Guarani Tampa, Marisco, e que significa amontoado, amontoado de mariscos da linguagem Tupi-Guarani. Nós temos essas civilizações. Então, gente, eles usavam isso aqui como cemitério, como aterro, como ponto de observação. Eles usavam isso daqui, gente, para inibir a invasão da água, por exemplo. Vamos supor que eles estivessem aqui, olha, deixa eu apagar aqui, só para te explicar direitinho. Filho de Deus, filho de Deus. Tá aqui, ó. Então, vamos imaginar, gente, que... Bora colocar desse lado. Aqui era um rio, beleza? Aqui é o Rio São Francisco, indo para o litoral. Então, tu sabe que o rio tem um momento de enchente e de vazante, correto? E bem aqui nós tínhamos as aldeias, as ocas. Então, eles faziam isso aqui, gente, para evitar a invasão da água sobre o território das ocas. Então, era uma barreira natural, é um muro de arrimo, não sei como é que você chama na região de vocês, esse muro de proteção contra as águas. Hoje nós utilizamos concreto, né? Nessa época aqui, eles usavam os sambaquis, esses restos de crustáceos. Então aqui, gente, são exemplos de civilizações tambaquieiras, né? Do grupo Tupi. Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, até mesmo no Rio Grande do Sul. Mas você observa também, olha, lá no Maranhão, né? No estado do Pará, na Bahia... E também, gente, com certeza, em algum ponto aqui do Nordeste, dessa parte do Nordeste, tinha alguns grupos sambaquieiros. Ok? As principais nações indígenas do Brasil antes da chegada dos portugueses. Aí, gente, nós vamos para a questão da nomenclatura. Ok? Vamos falar de nomes dessas nações indígenas, desses agrupamentos indígenas. Ai, professor, eu tenho que memorizar tudo isso, eu tenho que decorar tudo isso. Não, gente, claro que não. Você tem que ter o mínimo de noção, tá bom? Então vamos lá. O número de membros de uma sociedade e a maneira como estão organizados depende dos recursos naturais de que se utilizam para sua sobrevivência. Então, o que ele quer dizer aqui, gente? O número de integrantes
E como eles se organizam depende do quê? Da natureza. Então, o Tupi, que é um dos maiores, quiçá o maior grupo dessas nações, por que eles são maiores? Porque eles tinham fácil acesso ao oceano, aos rios, como você consegue observar aqui, olha. Olha aqui o grupo Tupi-Guarani. É esse amarelinho aqui. Então, como você pode observar, ele acontece em praticamente todo o território brasileiro. Por quê? Por conta da natureza, do acesso ao peixe, por exemplo, e da água também é possível desenvolver a agricultura. Então, está diretamente vinculado às características naturais, à forma de organização e à quantidade de pessoas que integram essas nações indígenas. Então, várias nações, Tupi-Guarani, G, Aruaque, Caribe, Cariri, Pano, Tucano, Charrua, tínhamos os Omáguas, são dezenas e dezenas de grupos, tá? Fica difícil até para a gente quantificar exatamente quantas nações indígenas nós tínhamos aqui antes da chegada dos portugueses, porque não tinham IBGE aqui nesse momento, né? Então você tem que pegar, gente, principalmente os troncos linguísticos. O que são troncos linguísticos? Deixa eu desenhar aqui novamente. Tronco linguístico, gente, é similaridade na língua. Existe o tronco tupi. Vamos supor que aqui tenhamos 18 tribos indígenas. Temos o tronco linguístico caribe. Vamos supor que aqui vamos ter aqui 10 tribos indígenas. Temos o tronco indígena G. Aqui nós vamos ter 5, 6 tribos indígenas. Por que troncos linguísticos? Por conta da similaridade na língua. Por exemplo, a nossa língua portuguesa, ela faz parte do mesmo tronco linguístico espanhol, português de Portugal e o italiano. Faz parte do mesmo tronco linguístico. Pode ver que algumas palavras italianas e espanholas são muito semelhantes com a portuguesa. Agora, a nossa língua, gente, a língua portuguesa não faz parte do mesmo tronco linguístico árabe ou japonês oriental. Já é outra base linguística. Então, geralmente, nós estudamos, gente, 5, 6 troncos linguísticos que acabam englobando várias tribos. É assim a nossa estratégia didática para estudar eles, tá? Depende também dos instrumentos e do conhecimento de que se valem para explorá-los e transformá-los em objetos prontos para o consumo. Então aqui é a experiência do cotidiano, do dia a dia. Os indígenas no Brasil não fogem a essa regra. Isso acontece em todo o planeta. Então aqui, gente, nós temos algumas localizações geográficas, né? Os guaranis, os tupis guaranis, ocupavam geralmente o quê? O litoral, tá? Desde a Lagoa dos Patos, né, até o atual estado de São Paulo. Os tupis, litoral também, toda a costa do Ceará e sudeste também. Aimorés, Bahia, da Bahia até o norte do Espírito Santo. Tremembé, Ceará e Maranhão. Agora, gente, é um pouquinho difícil determinar sempre a geografia desses carinhas aí, porque também tinha alguns grupos deles que eram nômades, né? Já, logicamente, a partir do século... Bora aproximar aqui, século 13, 14, eles começam a ficar mais sedentários. Não quer dizer que eles não eram anteriormente. Aqui eu tirei do livro, tá, gente? Desse livro que eu tô lendo, de 600 páginas, que fala sobre as civilizações indígenas. Lá fala de tudo, né, que você possa imaginar dessas civilizações. Então aqui você vê o tronco linguístico G. O tronco linguístico G formado por várias tribos, né? Você observa aqui, olha, Caiapó, Xerente,
né? Pataxó, né? Você vê aqui o Crenqui, né? Caiapó, mais aqui em cima, Timbira. Então aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 que faz parte do grupo G. Olha a galera tupi aqui, olha. Os Omáguas, os Mavé, os Xetá, os Guaiaqui, né? Você tem várias tribos, vários grupos. Aqui o próprio Tupi, olha, os Tupinambás, na região litorânea do Brasil. Temos mais, temos mais. Deixa eu pegar aqui a borracha, ou borracha desgraçada. Aqui são os aruaques, troncos linguísticos aruaque, né? Você vê aqui, gente, que muitos desses aruaques estão na Amazônia Internacional. Muitos desses aruaques, eles estão na região de fronteira, né? Os Terena, não vai para o plural, tá, gente? Os Ayampi, né? Você tem aqui os Achas, né? E você tem vários grupos aqui que é até difícil a gente pronunciar. Tem os Vaurá, meu Deus do céu, é muito difícil. Aqui, gente, você tem as principais etnias hoje, tá? No período contemporâneo. Nós temos aqui aproximadamente mais de 120 tribos indígenas. E aí, eu quero destacar algumas aqui para vocês. Então, eu estou aqui ampliando, né? E vamos pegar, por exemplo, o número 3, os Guaranis, tá? Tá bem aqui a localização dos Guaranis. Exemplos de Guarani, tá aqui, ó. Número 3, vem para cá, você vê aqui, olha, as tribos Guaranis. Que mais que eu peguei de exemplo? Os Tamoios, 23. Esses tamoios depois eles vão aparecer na nossa história, aqui na região do Rio de Janeiro. Tupinambá, 82. Onde nós temos tupinambás hoje? Está aqui, olha, no litoral do Nordeste, no nosso lindo e maravilhoso Nordeste. Digam para mim, tá, gente, de onde vocês estão assistindo essa aula? Professor, estou assistindo essa aula de Palhoça. Professor, estou assistindo essa aula do Amapá. Eu estou assistindo essa aula de Palmares. São João da Coroa Grande. Fala para mim, gente, de onde vocês estão assistindo essa aula. Chavante, olha aqui, número 106. Nós temos os Chavantes. Cadê esse mouse desgraçado? O Chavante está aqui na parte do Mato Grosso, na parte centro-oeste do Brasil. Tá aqui. Tá aqui, olha, 106. Então essas são as localizações atuais. Daqui a pouco, gente, eu vou te mostrar como é que vem na prova do Exército para você não ficar desesperado. Ai, professor, é muito difícil, é muito difícil. Não é, gente. Mais fácil do que o Flamengo ser campeão da Libertadores. Novamente. Deixa eu sonhar, deixa eu sonhar. Divisão do trabalho. Não existe em suas sociedades especialização profissional. Isso aqui, gente, é só para reforçar o que eu já falei. Hoje nós temos o professor de história, o motorista de ônibus, o advogado, o médico. E o médico ele é especialista numa área, o advogado ele é especialista numa área. Então nós somos uma sociedade extremamente especializada. Aqui nesse momento não, né? Os indígenas sabiam fazer várias atividades. Pode-se dizer que existe entre os índios ou indígenas, melhor, uma divisão de trabalho por sexo e por idade. Tal divisão não é exatamente a mesma em todas as tribos. Então nós não temos aqui, gente, uma regra, tá? Nós não temos aqui uma regra para você levar sempre ao pé da letra. Sempre nós temos isso aqui, sempre, sempre, de norte a sul do Brasil. Não, não, não. As mulheres cabiam atividades culinárias, né? Cuidado com as crianças,
além de partilhar com os homens a atividade do plantio e da colheita. Então, cuidado com a comida e com as crianças, isso foi repassado um pouco para a nossa sociedade contemporânea, né? Os homens são destinados a atividades guerreiras, a caça, a derrubada da floresta para fazer a lavoura e etc. A divisão chega ao ponto de exigir que duas partes de um mesmo objeto sejam confeccionadas por pessoas de sexos diferentes. Ou seja, existia a interdependência de trabalho. É comum se ouvir dizer que entre os indígenas a mulher trabalhava mais do que o homem. Ela só faria serviços leves e o que não é verdade, né? Já que existe uma divisão e ele nem sempre ficava com a parte mais leve, né? Então nem sempre, gente, dependendo de tribo para tribo indígena, a mulher ficava com um serviço mais leve e o homem com mais pesado e vice-versa. Mas geralmente é dada essa característica às mulheres, né? Olha como está dizendo. É comum se ouvir dizer que entre os indígenas a mulher trabalhava mais do que o homem, né? Não, gente, o homem trabalhava em situações muito complicadas que ele poderia morrer e poderia ser comido pelas tribos indígenas rivais daqui a pouco. Então, em muitos casos, gente, o homem trabalhava mais. Serviços tais como derrubada da floresta, construção de canoas e ocas, que cabe aos homens, são bastante desagradáveis e cansativos. Existe também uma distribuição de tarefas por idade. Como assim por idade? Trabalho de jovens e trabalho de velhos, trabalhos de adultos. Eles chamavam de velhos. Por exemplo, um homem, um indígena de 35 anos, ele ia caçar. E quem carregava a caça? Um adolescente, um jovem. Beleza? Então era assim, né? Entre os índios, cabe aos meninos e aos velhos carregar as armas e a carne para a aldeia, enquanto os caçadores entram na aldeia disputando uma corrida de toras, o chamado Quarupi, né? Com isso, podemos conhecer algumas das principais atividades desenvolvidas do cotidiano indígena brasileiro. Então aqui eu trouxe uma cerâmica, novamente, página desse livro que eu estou tentando terminar. Cerâmica da fase Marajoara, jarro incisivo de Monte Carmelo, né? Uma urna funerária com esfinge policromada de Monte Carmelo. Então aqui, gente, como se fosse, olha, os olhos e a boca, olha, o nariz. E os grandes chefes eram enterrados aqui. Ai, professor, estranho. Os indígenas estariam falando estranho vocês gastarem trocentos mil reais num negócio de madeira para colocar os corpos de vocês, né? A gente não pode ser preconceituoso, tá? Artefato de fase Santarém. Acima, à esquerda, a garrafa e uma cerâmica pintada de preto. Essa eu tirei, tá? Acima à direita, esfinge feminina de cerâmica policromada. Ao lado, um machado de pedra de 7,2 centímetro. Então aqui nós temos uma pequena esfinge feminina, né? Então dá para ver como se fosse um ser humano aqui no próprio desenho. Antropofagia. Ah, professor, eles eram canibais. Não, gente, quando você usa a palavra canibal, gente, você está indo somente na visão do europeu, tá? Então te concentra aqui nos conceitos antropológicos e sociológicos. Antropofagia é o mais correto. Primeiramente se matava um homem com um golpe na nuca. Em seguida tirava-se a pele com um dente de capivara. Ninguém ia comer carne com cabelo, né? Ajudando com um fogo até que com as mãos toda a pele do corpo pudesse ser destacada. A cabeça cortada era entregue ao carrasco, as entranhas às mulheres e o corpo era retalhado, junta por junta, distribuindo-se as partes. No dia seguinte, as mulheres fervem cada junta numa vasilha de água e assim o grupo todo faz uma enorme sopa. Anthony Kleinevert, Várias Fortunas e Estranhos Fardos, em São Paulo. Tá? Então, gente, isso aqui é uma visão europeia desse ato, tá, gente? Não vamos levar ela ao pé da letra. Geralmente, o que eles faziam era uma sopa mesmo, e cada um pegava um pedacinho desse corpo do inimigo. Um pedaço, gente.
menor do que a tua unha do menor dedo que você tem. A metade dessa unha. A metade do tamanho de uma moeda de 5 centavos. Então era uma questão muito mais... Era uma questão muito mais, não. Era uma questão simbólica. Então, professor, por que um indígena comia o outro? Era o momento de vingança dos seus rivais. Um indígena comia o outro porque lá no passado, esse indivíduo que estava sendo comido, ele comeu alguém da tribo que está fazendo um ritual com ele, né? Oportunidade para satisfazer e louvar seus deuses. Eram rituais religiosos. Eles usavam inclusive bebidas alucinógenas. Esqueci o nome da bebida aqui, que era fermentada com saliva. Todo mundo ia lá e cuspia na vasilha, né? Cara, como é o nome da bebida? É tão fácil esse nome, é que deu branco agora em mim. Deixa eu ver aqui. Estou pesquisando aqui, porque é muito importante. Cauim. O nome da bebida é cauim. Uma bebida sem álcool feita a partir da fermentação da mandioca cozida, mastigada pelas mulheres, né? O cauim é servido em festas e rituais indígenas e tem sabor de leite azedo, tá? Então, o cauim era utilizado também nesses rituais. Significava o fortalecimento do espírito guerreiro ingerindo a carne humana. Então, um indígena X comia o indígena Y para adquirir suas habilidades, suas virtudes, sua coragem. Quem falou muito sobre isso, gente, foram os cronistas europeus, tá? Muitos historiadores falam que essa aqui é uma visão um pouco mais europeia da história. Mas isso é aceito, tá, gente? Em várias e várias provas. Então, se você quiser aprender muito uma disciplina, basta comer o professor da disciplina. E lá ele, tá doido? Não pode não. Então é isso aqui, tá? Teve casos que eles comiam franceses, tá? Teve casos que eles comeram um bispo de Salvador, se não me falha a memória, o bispo Sardinha, fizeram uma farofa de sardinha. Mas geralmente era entre eles, tá? De indígena para indígena. De vez em quando sobrava uma pele branca europeia, né? Importante para estabelecer aliança com outras tribos, convidando-os para o banquete. Quando você faz aniversário, gente, você não convida um amigo e isso não fortalece a amizade? Pois bem, era isso que era utilizado aqui no ritual de antropofagia. Aqui, olha, aqui são desenhos dos europeus que vivenciaram isso, tá, gente? O Hans Staden foi um deles. Olha aqui é um europeu observando o ritual. Não era assim, tá, gente? Aqui tá muito macabro, tá? Muito demoníaco. Então, olha aqui a galera comendo. Aqui tá parece um churrasquinho na frente do Pacaembu, né? Aquele churrasquinho que é vendido em rua. Chamamos de churrasquinho de gato. Não sei como é que vocês chamam aí na sua região. Aquele sendo preso e tudo mais, né? Existia uma conversa antes da morte. Depois vinha e dava com o tacape na cara dele. Eu vou te comer porque a tua tribo já comeu meu pai. E o cara dizia, pode me comer porque depois vem alguém e vai te comer também. Era um comendo o outro. Mas, gente, o que tem que saber para a tua prova é isso aqui, olha. Isso eles praticavam, gente, antes, durante e depois da chegada dos europeus, tá? Era uma situação de vingança para louvar os seus deuses e para adquirir as habilidades, a força do inimigo. Esses são os três principais pontos para você entender o ritual de antropofagia, comer a carne humana. Eles não comiam por fome, tá, gente? Pelo amor de Deus, não por fome. Tira isso da ideia de vocês, da cabecinha de vocês. A questão agora aqui, gente, já estamos finalizando, não vou me estender muito. Essa aula, gente, ela vai ser dividida em duas partes, tá? Que é justamente para não ficar muito cansativo para vocês, né? A chefia. Existe, gente, vários tipos de chefia.
existe o chefe da oca. Meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Ah, tá aqui. Existe o chefe da oca. Esse chefe da oca tá aqui. Vamos desenhar uma tribo indígena. 3 grandes malocas e ocas. Esse chefe da oca, a oca X, ele é chamado de principal. Existe o principal Y e existe o principal A. Então, existem 3 principais. Nessa tribo indígena, nessa oca, você tem 100 indígenas. Nessa aqui você tem 80. Eu sou ótimo com o mouse, né? Você tem 80 e aqui você tem 130. Quanto maior a parentela, melhor para o chefe. Esse aqui é o mais velho, o grande guerreiro, já comeu muita gente, já participou de várias batalhas, então ele vai ser o cacique, tá? Ele era o principal e também ele é o cacique que manda na parada toda. Então, existem vários chefes. Existe o chefe X, o chefe Y, mas existe o cara que é o chefe A. Cada maloca dentro de uma aldeia tinha um principal, que era alguém que conseguiria reunir em torno de si uma grande parentela. Hoje, quanto menos gente na nossa casa, melhor, né, gente? O serviço da noiva era associado, era vinculado, era um efeito de um sistema político. A chefia implicava em escapar do campo gravitacional da uxorilocalidade. Meu Deus do céu. Professor, o que é essa uxo aí? É um costume, tá, gente, deles, institucionalizado, né? Após o matrimônio, o homem, né, ia morar na casa da mulher. Ele ia morar com o sogro, com a sogra, tá? Agora imagina, gente, se esse indivíduo aqui, ele tem só filho homem, todos os seus filhos vão morar para cá, ó. Todos os seus filhos vão embora. E aí ele vai ficar com menos gente aqui. Ele vai ficar com menos prestígio social. Então, por isso, como é que eles fogem desse uxo, localidade? Esse grande chefe A, ele pega os seus prisioneiros que ele fez durante as guerras. Ao invés dos seus filhos irem para outra oca, ele troca o seu filho e manda quem? O prisioneiro. E a moça vem morar com ele. Deu para entender? Então essas eram estratégias para fugir dessa tradição. Professor, não entendi nada. Gente, repetindo, deixa eu dar uma limpada aqui, para ficar bem claro isso aqui para vocês. Uma questão difícil na tua prova. Você que for fazer, se você for fazer uma prova superior das Forças Armadas, também serve isso para você, tá bom? Alguns anos atrás eu dei aula para uma moça para o curso de oficial do Exército, inclusive ela tinha ido para o Haiti. Eu tentava explicar isso aqui da melhor forma possível para ela, e é fácil, tá? Então olha aqui, tradicionalmente os homens daqui, quando se casam, eles vão morar na casa da mulher, na oca da mulher, beleza? Só que o grande chefe aqui, o principal, não quer que isso aconteça. Ao invés dos seus filhos irem morar na oca do sogro e da sogra, ele manda os prisioneiros. O prisioneiro serve como uma moeda de troca e o filho continua aqui. E aí o principal, entre aspas, rouba a filha das outras ocas. E aí cada vez mais ele vai ter mais gente aqui morando com ele. Cada vez mais ele vai ter o respeito da comunidade. Quanto maior a família, maior o respeito. Ele só consegue fazer isso por quê? Porque ele é um grande guerreiro, né? Esse cara aqui, ele é guerreiro, mas não tanto. Ele não tem prisioneiro. Esse Y também não tem prisioneiro. Então, com o passar do tempo, gente, essas ocas, elas eram esvaziadas. Logicamente que não 100%, né? A oca do principal X, a oca do principal Y era esvaziada
porque as suas filhas estavam indo morar aqui na casa do principal, que era o cacique, na oca do principal, porque o cacique tinha muitos prisioneiros. Então, o prisioneiro era utilizado como moeda de troca. É isso que você tem que aprender. Havia hierarquia entre os principais de um grupo local? Alguns colunistas afirmam que sim, e outros são contrários, né? Pelo que eu já li, gente, a gente enxerga uma pequena hierarquia sim, através da experiência de guerra e dessa grande quantidade de pessoas e de parentela. A questão da hereditariedade da chefia entre os tupinambás, ou seja, seria chefe aquele que era filho de um chefe? Isso era uma regra? Não, gente. Era apenas um ponto de partida. Você é filho de um cacique, só que você é menino criado com vó. Você é mamãezado. Você nunca foi para a guerra. Você seria o cacique? Não. Beleza? Poderia ser um tio, um primo, um cunhado. Era preciso ser o mais valente, o que possuía a maior família, o maior número de mulheres, o maior número de cativos. Isso eram critérios para você ser um grande cacique da tribo. Não elementariedade, elementariedade. Né? Não existe regra. A estrutura do poder depende de eventos. Não elementariedade é justamente isso, né? Não existe regras para ser um cacique. Depende de eventos, da circunstância, dos caprichos, dos acontecimentos daquele cotidiano, daquelas tribos indígenas. Mas, se você tivesse isso daqui e fosse filho do cacique, era mais de meio caminho andado. Ok? Como vem prova? Como vem prova? Olha aqui, eu peguei uma prova do Exército, um nível um pouco mais acima da prova de vocês. Mas você consegue resolver com certeza. Analisa as proposições abaixo sobre a população indígena do Brasil colonial e, em seguida, analise a alternativa que apresenta a resposta correta. Os grupos indígenas encontrados no litoral pelos portugueses eram principalmente do tronco linguístico tupi? Sim. Falei 10 vezes isso aqui para vocês. O povo tupi encontrado pelos portugueses praticava agricultura? Dentre os roçados estava a mandioca, o milho e o tabaco? Sim. A unidade linguística e a cultura dos povos indígenas contribuíram para a formação de duradouras confederações regionais, que impediram o inimigo de constituir várias áreas no litoral? Gente, existe uma unidade linguística? Não. Eram vários troncos linguísticos. E isso impossibilitou a conquista dos portugueses no litoral? Não, né, gente? Infelizmente, os portugueses dominaram o litoral. A prática da antropofagia foi iniciada com a chegada dos portugueses? Com a chegada dos portugueses? É óbvio que não. 1 e 2 estão corretos. Letra C. Beleza, gente? Então vamos ficando por aqui. Assim, gente, já ia esquecendo. Antes disso, fazendo minha propaganda rapidinho, eu tenho uma apostila completa com dezenas e dezenas de exercícios e todo o conteúdo de história da ESA. Apenas R$30. Tá? É só você já chamar aqui no Instagram ou pelo meu número. Né? Me sigam lá no Instagram, tá, gente? Me sigam lá no Instagram. 918... Nossa, isso aqui tá muito ruim. Eu vou falar que é bem melhor. 9183080242. 83080242, prefixo 91. Então é aqui a apostila. O curso completo, gente, o curso completo de resoluções de questões, eu corrijo mais de 120 questões da ESA nesse curso. Mapas mentais, somente resolução de exercício. Gradativamente eu estou alimentando aqui o canal no YouTube com essas aulas, tá? Porque são horas e horas e horas dessas mais de 120 questões, R$50. Beleza? Qualquer dúvida é só chamar 83080242. É nóis? Então, gente, qualquer coisa estamos à disposição e vamos continuar nesse curso, horas e horas de aula.
Não esqueçam, gente. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Daqui a pouco, gente, eu lanço a segunda parte dessa aula, tá? Vamos falar de expedições de reconhecimento de guarda-costa, a economia do pau-brasil, Martim Afonso de Souza, né, entre outros que promoveram essas expedições nos primeiros anos da colonização. Valeu, galera! Aqui é o professor Rogério Silva, do canal História para Todos. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Fui!